Olá, então vamos a mais uma videoaula e agora nós vamos conversar sobre o que é esse famoso TCC, qual é a finalidade, qual é a estrutura que eu preciso produzir para entregar o meu trabalho, tá? Então, TCC é o seu trabalho de conclusão de curso. E se você consultar o PPC, que é o Projeto Político Pedagógico da Licenciatura em Matemática que você está cursando, você vai observar lá na página 40 que existem três modalidades possíveis para que você entregue o seu trabalho de conclusão de curso: projeto, monografia ou artigo, tá? Então, nós vamos conversar nesta aula sobre qual é a estrutura que você precisa compor para entregar o seu trabalho de conclusão de curso. Então, quando a gente está fazendo um trabalho de conclusão de curso, a gente está fazendo, na verdade, um estudo minucioso, detalhado, exaustivo sobre um tema que foi bem delimitado, tem que ser bem delimitado. Então, você, junto com o seu orientador, vai escolher qual é a temática, qual é o assunto, qual é a questão central que você quer responder com o seu projeto de conclusão de curso. E aí, a partir daí, você vai desenvolver uma série de passos metodológicos para responder essa questão. O trabalho de conclusão de curso é uma obrigação legal, tá? Para os cursos de graduação e pós-graduação. Ele se constitui como uma espécie de um relatório baseado numa pesquisa que você vai desenvolver, tanto bibliográfico, ou seja, fazendo uma busca sobre tudo que já foi publicado, de referente, de relevante sobre o seu tema delimitado, bem como vai estruturar metodologicamente a sua forma de investigação. Então, existem uma série de procedimentos que você pode adotar para responder e resolver o seu problema de pesquisa, moçada. A gente está falando que ele precisa ser feito dentro de um método, né? Como eu já expliquei em alguma aula anterior, método vem do grego, a palavra metodologia vem de métodos, ou seja, caminho para chegar a um fim. Então, a gente precisa adotar procedimentos confiáveis para garantir que o produto da nossa investigação ela tem embasamento científico. O que constitui algo com embasamento científico? Exatamente a aplicação ou a adoção de uma metodologia sistematizada. Isso vai demonstrar que nós temos ampla compreensão crítica a respeito daquele fenômeno que nós estamos investigando. Dessa forma, o nosso trabalho vai ajudar a contribuir para o avanço científico e tecnológico do nosso campo de estudos, melhorando a compreensão da sociedade sobre um determinado assunto, não apenas a nossa percepção pessoal. Qual que é o ciclo de conhecimento para eu realizar um projeto científico acadêmico? Primeira coisa, essa minha inquietação vai nascer e me ajudar a formular uma pergunta. Qual é a questão central? Qual é o problema de pesquisa que eu preciso resolver? Vamos supor que eu quero entender qual é a contribuição da matemática para o desenvolvimento sociocognitivo de crianças em situação de vulnerabilidade social. Olha o tamanho da investigação que essa temática me traz. Então, a partir daí, eu vou começar a pensar numa forma de realizar a minha pesquisa. Ou seja, de que forma que eu vou conseguir responder essa questão central que eu delimitei com o meu orientador. Qual vai ser a metodologia que eu vou adotar? Quais os procedimentos? Quais os recursos? Quais os instrumentos? Como é que eu vou coletar os meus dados? Quem serão os meus sujeitos de investigação? Como é que eu vou organizar tudo isso a fim de responder o meu problema de pesquisa? Depois que eu desenhei, delineei, o que é delinear? É desenhar a minha metodologia. Eu preciso, então, agora, coletar os meus dados.
E uma vez que eu coletei esses dados utilizando técnicas confiáveis, o meu próximo passo será o quê? Interpretar esses resultados. O que os dados que eu coletei querem dizer? O que eles sugerem? O que eles podem trazer de elucidação para esse problema social? Eu vou partir, então, para uma descrição desses dados de uma maneira que faça sentido para o meu problema de pesquisa. Eu tenho que saber, através desses dados, trazer uma luz, trazer um conhecimento, trazer uma contribuição para esse fenômeno que eu estou investigando. Então, eu preciso interpretar o que os meus dados estão querendo dizer. Interpretei esses dados, discuti esses dados exaustivamente, trazendo referências a autores que pesquisaram uma temática similar à minha. É importante eu falar aqui que esses dados, eles precisam responder aos meus objetivos de pesquisa, tanto geral quanto específico, que eu vou explicar já já como é que a gente diferencia, né? Então, esses dados precisam trazer essa luz. Eles precisam conversar com os objetivos que eu tracei para o meu projeto de pesquisa, certo? Feito tudo isso, eu vou partir para uma parte mais interessante agora, que é a parte da divulgação dos meus resultados. Como é que eu posso divulgar os resultados? Apresentando o meu trabalho em simpósios, em congressos, enviando um artigo para uma revista, né? Tornando públicos os resultados que eu... Carla, qual que é a estrutura do meu projeto de pesquisa? Mesmo que seja monografia, mesmo que seja artigo, mesmo que seja projeto, tá? Ela vai seguir uma estrutura padrão. Então, eu tenho lá a capa do meu projeto, onde eu vou trazer o título do meu projeto, que deve ser claro, conciso, delimitado. E a gente vai falar em outros vídeos sobre como delimitar o seu tema de pesquisa, tá? Depois ele vem trazendo aqui para mim os elementos pré-textuais, agradecimento, que eu vou colocar tudo aqui para vocês no Normaliza, que é um guia padrão do Instituto Federal de Brasília, que orienta em todas as nossas normas acadêmicas para que vocês conheçam bem essa estrutura. Depois já vem ali para o meu resumo, que vai ter mais ou menos 250 palavras, tá? Esse resumo eu vou fazer uma versão em inglês, e aí você pode, quem não dominar profundamente, pode fazer uso de algum tradutor para que ajude nessa concepção, ok? O que o resumo tem que trazer? Ele tem que incluir ali um panorama geral do que vai ser encontrado no seu trabalho, lembrando que quando você publicar o seu trabalho, as pessoas vão olhar o resumo. Então, aquele resumo ele tem que ter palavras-chave que vão chamar a atenção sobre as questões centrais que vão ser encontradas no seu trabalho. Então, esse resumo ele precisa abarcar todos os conteúdos, os conhecimentos que estão implícitos ali dentro do seu trabalho. Ok? O projeto de pesquisa, ela segue um padrão, né, que pode variar ligeiramente dependendo das especificações ou até da instituição de ensino, mas em geral ela vai seguir essa sequência. E a gente divide um projeto de pesquisa, ou um artigo, ou uma monografia em 3 partes: elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Precisamos escrever agora a justificativa. O que vem a ser a justificativa? É uma exposição de motivos. Então, vai explicar a importância do seu projeto de pesquisa. Vai destacar as contribuições que o estudo pretende trazer para a área de conhecimento, né? Vai mostrar a relevância social daquele estudo. Vai trazer à luz sobre a motivação ou a importância de se estudar determinado fenômeno ou resolver determinado problema. Então, a justificativa, ela traz
uma fundamentação bastante importante sobre a relevância do seu trabalho. E quando a gente está escrevendo a justificativa, a gente precisa embasar a justificativa, não pode ser na minha opinião pessoal, né? Eu tenho que trazer uma contextualização, resgatar autores que já defenderam aquela temática ou trataram aquela temática e vincular a minha proposta. Então, a minha justificativa precisa ser embasada. Feito isso, a gente vai escrever a nossa metodologia. A metodologia ela tem os elementos textuais. O que vem a ser os elementos textuais? Aqui nós vamos escrever a introdução do seu trabalho. Geralmente, eu gosto de escrever a introdução depois que o meu trabalho está todo pronto, porque como o nome já sugere, a introdução ela vai levar o leitor a um panorama geral sobre tudo que vai ser encontrado ao longo do trabalho. Então, eu gosto de escrever ao final do trabalho, porque eu já tenho dados, eu já tenho referencial teórico, eu tenho a discussão. Então, ela ajuda a gente, dessa forma, a conceber essa primeira parte do seu projeto de uma maneira mais significativa. Porque, como o próprio nome diz, ela vai trazer um contexto sobre tudo que vai ser encontrado ao longo do seu projeto. Então, pode incluir uma breve revisão da literatura, né, que vai estabelecer um estado atual sobre tudo que foi desenvolvido ao longo do projeto. Na introdução, a gente também já vai trazer os objetivos, tanto geral quanto específico, ao final da introdução. O que vem a ser esse objetivo geral? O que vem a ser os objetivos específicos? O objetivo geral, ele vai trazer o propósito principal do assunto, o propósito principal do problema de pesquisa. Então, ele vai trazer o propósito principal do estudo. Os objetivos específicos detalham as metas concretas que serão alcançadas para atender o objetivo geral. É como se fossem passos ou partes que você precisa cumprir para chegar no objetivo geral. Feito isso, a gente vai escrever a nossa metodologia. A metodologia ela tem várias partes aqui. A gente precisa, na metodologia, escolher o tipo de pesquisa quanto à natureza, o tipo de pesquisa quanto aos objetivos, o tipo de pesquisa quanto aos procedimentos. A gente precisa explicar minuciosamente cada uma dessas partes, antes de entrar propriamente na abordagem. Expliquei a minha pesquisa tipo, expliquei a minha pesquisa quanto à natureza, expliquei a minha pesquisa quanto aos objetivos, expliquei a minha pesquisa quanto aos procedimentos. Eu preciso explicar qual é a abordagem metodológica que eu vou trabalhar no meu projeto de pesquisa. O que vem a ser abordagem metodológica? A gente vai ter videoaulas especificamente sobre abordagem quali ou abordagem quant. A abordagem metodológica diz respeito à forma de interpretar ou a forma de tratar o meu problema de pesquisa. A abordagem metodológica ela vai nos levar a uma descrição detalhada de como a pesquisa vai ser realizada, incluindo aí instrumentos, uma forma de coletar e interpretar os dados, os procedimentos. Então, ela se refere, na verdade, a um conjunto de procedimentos e técnicas que vão ser usados para conduzir e realizar a pesquisa. Ela vai definir como esse estudo vai ser estruturado. Será importante para que a gente consiga elucidar o nosso problema de pesquisa. Agora, o que vai determinar o tipo de abordagem que a gente vai trabalhar é exatamente o problema de pesquisa. Então, presta atenção, olha, se eu coloco assim, mapeamento do nível de aprendizado em matemática dos alunos do ensino médio do Instituto Federal de Brasília no ano de 2024. Isso sugere para mim
uma abordagem quantitativa, porque eu estou falando em mapear. Mapear, eu estou quantificando, né? Eu vou produzir extratos. Ou seja, no curso tal eu tenho um nível de aproveitamento assim, no curso Y eu tenho outro nível de aproveitamento. Agora, se eu falo análise da percepção dos alunos quanto à dificuldade da compreensão do ensino da matemática no Instituto Federal de Brasília, isso está me sugerindo uma abordagem qualitativa, porque eu quero entender como eles percebem o ensino, então isso é extremamente subjetivo. E aí eu vou usar outros tipos de técnica de coleta de dados, outro tipo de procedimento. Eu posso ainda ter um projeto de pesquisa que sugira uma abordagem mista? Posso. Que eu comece com uma análise da percepção e depois eu queira mapear, depois de uma intervenção, a melhora do aprendizado. Eu posso usar as duas técnicas. Então, o que vai definir a abordagem que você vai usar é o seu título, é o seu tema, é o seu problema de pesquisa. Importante dizer que todo projeto de pesquisa, nós precisamos produzir o que nós chamamos de termo de consentimento livre e esclarecido. Para que um sujeito possa participar da sua pesquisa, você precisa desenvolver esse instrumento, que é uma concordância que o sujeito participante vai assinar, confirmando que ele está ciente dos procedimentos do seu projeto de pesquisa. Você só começa a coletar dados depois que você apresenta o termo e tem a concordância do participante. Nesse termo, você precisa descrever quais os objetivos do seu projeto, como o projeto vai ser feito, precisa garantir o sigilo dos dados do entrevistado e precisa garantir também que ele não vai ser exposto a nenhum tipo de desconforto. Isso a gente já falou lá na aula sobre ética em pesquisa, tá? Na sua metodologia, você precisa ainda descrever, gente, todos os recursos e materiais que você vai utilizar. Então, eu vou utilizar um software para coletar os dados. Eu vou usar um software para analisar os dados. Eu vou usar uma câmera para filmar as entrevistas. Eu preciso descrever todos os recursos e materiais que vão ser utilizados durante a minha pesquisa, tá? O período que essa pesquisa vai ser feita, onde essa pesquisa vai ser realizada, em quais condições, tudo isso tem que estar descrito ali nos meus recursos e materiais. Na parte de análise de dados, como é que os meus dados vão ser analisados depois de coletados? Eu vou usar o software XYZ? Eu preciso descrever depois os meus resultados. O que os meus resultados dizem? O que os meus resultados expressam? Né? Na fase de pré-projeto, eu chamo de resultados esperados, quando eu estou descrevendo um pré-projeto. Quando eu já concebi o projeto, eu já vou apresentar os meus resultados, a minha análise de dados, certo? E, por fim, a sessão de discussão. Que a sessão de discussão é uma parte crucial do seu projeto de pesquisa, porque ela vai demonstrar a profundidade do entendimento do pesquisador sobre o seu tema de estudo. Ela vai refletir a capacidade que o pesquisador tem de pensar sobre o seu tema e vai discutir os seus achados, resgatando os seus objetivos. Eu coloquei lá como objetivo geral avaliar o nível de aprendizado dos alunos do ensino médio do Instituto Federal de Brasília na disciplina de matemática. Então, quando eu estiver discutindo os meus dados têm que me dar condições de responder a esse objetivo, tanto geral quanto os objetivos específicos que eu elenquei, para compor o meu problema de pesquisa, tá? Então, essa sessão ela é interessante que ela seja feita resgatando também autores que já discutiram assuntos similares ou tema similar,
para dizer se os seus achados corroboram ou refutam os achados daqueles autores, ok? Então, é fundamental num projeto de pesquisa a etapa da discussão. A gente evita usar conclusão. Eu, particularmente, não gosto de usar conclusão, porque em pesquisa, a gente definitivamente não conclui nada. Porque a gente sabe que todo estudo, toda pesquisa é um organismo vivo, né? Que a cada momento está se retroalimentando de outras variáveis. Então, a discussão é fundamental para que a gente deixe o espaço para outras contribuições. Bom, a terceira parte do projeto de pesquisa são os elementos pós-textuais, que eles vêm complementar o trabalho acadêmico, fornecendo ali informações adicionais que vão apoiar e enriquecer o projeto. Porque eles vão trazer documentos, conteúdos, né? Eles vão ser inseridos logo após o texto principal. Então, o que compõe os elementos pós-textuais? A sua lista de referências bibliográficas. A gente vai falar muito quando a gente for falar em formatação, utilizando o Normaliza como base e a BNT, porque a gente está usando as normas técnicas do Brasil, né? Então, gente, é importante que tudo que você citar no corpo do seu texto esteja também na sua lista de referências. Eu costumo dizer que para cada 4 linhas a gente precisa fazer uma referência. Então, um bom trabalho acadêmico ele vai ter uma lista de pelo menos 40 a 50 referências acadêmicas, tá? Então, citou lá no corpo do seu texto, já coloca ali na lista de referências. Importante. Vamos fazer um recorte temporal de 5 anos para trás. Então, nós estamos em 2023, vamos priorizar os trabalhos que vêm a partir de 2018, tá? Por quê? Porque são trabalhos que estão sendo discutidos ainda, a temática está muito fresca. Claro que, às vezes, você tem um autor que é o autor principal daquele assunto, que é lá de 1874. Eu vou deixar de citá-lo? Não. Eu vou trazer esse autor, mas eu preciso trazer outros autores que beberam da mesma fonte, que discutem de forma mais atualizada as ideias daquele autor principal, tá? Então, não esqueça, tá no corpo do seu texto, vai para a lista de referência. Pode compor ali também os apêndices. O que são apêndices? São textos ou documentos que são elaborados pelo próprio autor. Então, um questionário que você fez, um documento que você produziu, você vai colocar ali como apêndice, né, no final do seu projeto. Os anexos são documentos que não são elaborados pelo autor, mas que servem de fundamentação. Então, um estudo que você pegou de algum órgão governamental, né, uma tabela, que é importante para se compreender a contextualização dos seus resultados, por exemplo, você pode colocar como anexo ali, tá? Então, o que você produz é apêndice, o que você não produziu, a gente chama de anexo. Pode estar indo um glossário, que é uma lista alfabética, né, de termos técnicos usados no seu texto para facilitar a vida do leitor. Pode ser tem um índice também que é opcional, que vai trazer uma lista de frases ou palavras ordenadas. Então, existem uma série de outros elementos pós-textuais que você pode ainda colocar para enriquecer o seu trabalho, tá? Carla, qual é o formato ideal de um artigo, de uma monografia? Quantidade de páginas, né? Para um artigo, na casa de 15, 20 páginas, para uma monografia, na casa de 40, 60 páginas, tá? Então, vai depender muito da sua temática, isso não é um padrão. É o comumente trabalhado, mas vai depender muito da sua temática, do desenvolvimento do seu projeto, isso aí você vai discutir com o seu orientador.